Bom, hoje eu irei compartilhar um aqui da minha comunidade do Amino. Ela é para contar sobre tudo, porém terá regras. Essas regras são sem flood, quer mandar um monte de mensagem, sem coisas pornográficas, em geral. Palavrões, pode, só que debaixo o calamão, amigo, aí você é banido. E aí, Bladinho? Ok, vamos desviar do assunto. Bom, vai ser mais focado em terror. Como eu disse, sobretudo, mas vai ser mais focado em terror. Obviamente. Não vai ser o terror, que é o terror que te faz rir. Pânico. Entre outras regras genéricas de grupo, os de Zap e Discord. Pois é. E outra regra são respeitem. Usem a coisa chamada respeito. E a última regra, sejam ativos. Não fiquem 2 dias sem falar nada, senão vai ser bom. A não ser que você esteja... A não ser que você vá viajar, aí você pode. Mas se você não for, fale. Mas se você for, avise. Bem, vai ter outras regras. Bom, as regras são genéricas. Vocês sabem, as mesmas regras do grupo Discord. Então, entrando no grupo Discord, tem um vídeo falando só sobre ele, mas ok. Vai estar o link do grupo do Amino tá na descrição. Eu sou trouxa, né? Tá no comentário fixado. Ou só comentário. Proposta de Spike Brennan é a floresta que eu moro do lado. Classe de objeto. Isolde. Nome de objeto. O ponto cego de Deus. Procedimentos especiais de contenção. A instalação T, local da C, é de do Conselho O5 da Fundação. Agora eu lembrei de um meme. Sabe qual é? É um meme, tipo, desse jeito aqui. SCP... Não, é um meme que eu criei. SCP-001. Conselho O5. Corre! É o diabo! Corre! Fundações, órgãos de gerenciamento de ISS foi construída em torno do local de SCP-001, incluindo o edifício T-01. Dentro do volume do SCP-001, protocolos de segurança para a instalação T estão estabelecidos no documento. Eu vou... No documento T 666 instalação T. Tá. Descrição. SCP-001 é um volume de espaço com um formato regular, aproximadamente 65.000 metros cúbicos. Volume, incluindo espaço acima e abaixo do nível do Sol original. Incluindo espaço acima e abaixo do Sol original. Por causa do Sinai. Além de suas propriedades taumatúrgicas escritas abaixo, SCP-001 não é digno de nota em matéria e energia que podem entrar e sair livremente. O trabalho arqueológico é usado pela Comissão Francesa de Ciências e Artes no final do século processando aqui 18, que indicou o gesto de uma estrutura de pedra no local e data do final do segundo milênio AC, que se encaixa na descrição de uma pousada. Como resultado da construção da instalação T, nenhum vestígio da estrutura original permanece. SCP-001 é distinguido como o único local infernal natural conhecido na Terra com a radiação não ativa, ambiente zero absoluta. A experiência verificou que essa condição persiste, e mesmo quando uma fonte de emissão de radiação ativa é aproximada ou dentro dos limites espaciais de SCP-001, que indica que não apenas o limite externo do SCP-001 impede impermeavelmente a radiação ativa que atravessava em qualquer direção,
SP001 absorve e destrói qualquer radiação ativa que seja gerada dentro do seu volume. Como uma consequência das propriedades de progressão natural, progressão onde é normal, né? A progressão natural da degeneração ou terminação de humanos, não os sapiens, função cognitiva e funcionalidade orgânica são suspensas enquanto o Homo sapiens, assunto que em questão permanece dentro dos limites desse episódio 01. As palavras sujeitos a certas limitações. A morte de Deus, a morte humana não ocorre dentro desse episódio 01. Veja trechos do log de teste abaixo. Teste 01.001. Parâmetros. Pessoal D é 1082. Um homem humano saudável é colocado uma de contenção humana padrão dentro de SP001 e é observado por 220 dias. Resultado: nenhuma mudança. Teste 01.003. Parâmetros. Pessoal D 2326. Uma fêmea humana saudável é colocada em vaso hermético dentro do DSP-001. Uma dose vital de gás neto é liberada no vaso. Após a conclusão do teste, eu matei todos eles. Onde coloca esse corpo finalmente? O gás é liberado. Resultado: ele não sofreu nenhuma mudança. Não sofreu efeitos médicos. Não sofreu efeitos médicos adversos. Não, ele não sofreu. Pois é. É decepcionante. Quer dizer, se for pensar bem, é melhor que não tenha nenhuma mudança, né? Tá, peraí, eu espero um pouco. 1.006. Parâmetros. Mesmos parâmetros que o teste 01.003, mas os sujeitos são 30 espécimes saudáveis de ratos norvégicos. Resultado: as amostras morrem por envenenamento por cianeto. Variações subsequentes deste teste sugerem que os atributos desse SP001 que preservam a vida são limitados a seres humanos. Interessante. Ponto cego de Deus. Ele só dá vida a nós humanos. Algo de errado com certeza não está certo. Chamando esse CP nos prejudica pra caramba. Teste 01.009. Parâmetros. Pessoal de 5.337. Uma mulher humana que sofre de câncer em estágio 4. Metastaxizado para a maioria dos órgãos. Pronto, vai ser curado agora, né? Com prognóstico de morte iminente. Colocar uma sala de contenção padrão dentro de CP001 e observado por Deus que devora outros deuses por 786 dias. Resultado: nenhuma mudança, incluindo qualquer avanço no estômago do câncer. Enquanto o indivíduo permaneceu dentro de CP001, o indivíduo expirou em 48 horas após ser removido do CP001 após a conclusão do teste. Ok. Teste 01.010. Parâmetros. O pessoal D 5.361. Um homem humano saudável é colocado em um crematório dentro do SP001. Que é então ativado. Resultado: o corpo do D 5.361 se queima de maneira consistente com as operações normais de controle. Os restos resultantes não são dignos de nota. Variações subsequentes deste teste sugerem que os atributos desse P001 que preservam a vida não se estendem a todos os casos de trauma. O pessoal. Teste 01.338. Parâmetros. O D 800. Pessoal, D 8.874. Uma fêmea humana saudável
é colocado em uma célula de contenção humana padrão entre DSP-001 e contido. A perna esquerda do sujeito é amputada acima da coxa, sem anestesia e sem o uso de um tourniquet ou outra construção da artéria femoral. Após a amputação, a perna é removida dos escravos DSP-001, enquanto o pessoal 8.874 permanece em observação por um período de 360 dias, quase um ano. Ô louco, bicho. Resultado: o sujeito pode perde temporariamente a consciência, provavelmente devido à dor e à perda súbita de sangue. Recupera o sangramento em 12 horas. Coto o cura em uma taxa acelerada. A perna amputada que foi removida desse P001 decai em uma taxa consistente com a carne armazenada em condições semelhantes. E se eu botar um bandido ali dentro? Será que ele morre? Bom, aí eu vou considerar que é o lugar de Deus mesmo. Se eu botar um bandido lá dentro e ele morrer, se botar uma pessoa boa e não morrer, eu já sei que é um lugar sagrado, filho. Os funcionários de 13.926 e de 13.927, gêmeos idênticos do sexo masculino saudáveis, 24 anos, são um objeto de estudo. Pessoal, o AUD 13.926 é colocado na célula de contenção humana de longo prazo padrão dentro de CP001, enquanto o pessoal D 13.927 é colocado na célula de contenção humana de longo prazo o padrão em uma situação da fundação diferente. Os indivíduos são observados por um período de 26 anos, 10 meses. O teste é o teste 01.537. Pessoal D 13.927 apresenta uma progressão de alterações físicas consistentes com o envelhecimento humano normal, mas o pessoal de 13.926 não merece envelhecer mensurável durante a duração do teste. Após a conclusão do teste, pessoal de 13.926 foi transferido para uma situação diferente após que o sujeito apresentou uma progressão acelerada e alterações consistentes com o envelhecimento. Uma instalação de dormitórios foi construída dentro do edifício Winchester. Uma instalação de dormitórios foi construída dentro do edifício T01, contendo espaços para todos os membros do Conselho O5 da Fundação. E alguns outros colegas que construíram a instalação de dormitórios morreram logo após. E alguns outros membros da gerência sênior. Atualmente, 9 dos 12 membros do Conselho O5 residem nesse dormitório e 8 deles não saíram do edifício T01 desde a conclusão de sua construção. Devido às propriedades do CP001, ele é usado como um local de controle para o programa de pesquisa taumatúrgica da Fundação, incluindo o desenvolvimento de aplicativos para instâncias do SCP-2336-A. Artigo SCP-2336. Classe de objeto Euclídeo. Keter. Procedimentos especiais de destruição. Vamos dominar o planeta. Vamos alterar tudo. Procedimentos especiais de contenção. A Fundação mantém uma rede de satélites de observação para monitorar e relatar o surgimento de quaisquer gateways, hard stores, em que são formados ainda as atividades normais da Fundação. Se esse gateway for formado, a força-tarefa TAU 16 deve ser despachada. Consulte o documento 2336-N para obter detalhes do protocolo de contratação para entidades tipo
II. Não, pera. É tipo 1 e tipo 2. É assim. Geralmente chegam através dessa gateway. Nota. Consulte e... O que? Pera. Tá bom. Espera um pouco. CP2336N. CP23. Cadê? Bom, ok. Bem, consulte os procedimentos suplementares de contenção no adendo 1 abaixo. Adendo 1. Pesquisas adicionais que indicam que, sob certas condições, é provável que uma articulação vocal do SCP-2336 resulte em um gateway Hornet Strauss muito maior, apresentando, portanto, o risco de uma entidade tartárica muito maior, possivelmente uma ou mais entidades do tipo VII, ou melhor, 8, poderia se manifestar. A análise que indica que 3 fatores agravantes são proximidade do sujeito humano que fará o sacrifício, que me dará as coisas necessárias para destruir tudo. Um sujeito humano com N e no momento em que esse SCP-2336 é articulado, esse local é designado como local K. Se o indivíduo humano é membro do haplogrupo cromossômico Y, condições astronômicas específicas no apêndice 2336S. A manifestação de até uma entidade do tipo 8 presumivelmente constituiria uma condição escatológica da categoria 7, XK. Para mitigar o risco, foram adotados procedimentos suplementares para contenção, para diminuir o risco de 2336 poder ser articulado sob condições aqui e um ou mais fatores de risco estão presentes. O acesso ao local K foi restringido ao colocar um aterro no local. A Fundação desenvolveu um teratogênio e o introduziu no suprimento de água na área geográfica em que reside a maioria da população do haplogrupo. Reside a maioria com o objeto de fazer com que indivíduos nascidos nessa área tenham defeitos anatômicos congênitos que os tornam fisicamente capazes de vocalizar os fonemas. Propostas para tratar de condições astronômicas estão sendo consideradas. Notas de rodapé. Espera essa aqui depois. Bem, agora vamos para a descrição. SCP-2336 é uma sequência de fonemas que não corresponde a nenhum significado em nenhum idioma vivo ou extinto conhecido. O documento 2336A contém uma representação do SCP-2336 no alfabeto fonético internacional. A articulação vocal dessa sequência de fonemas por um sujeito humano foi demonstrada experimentalmente como resultado da formação de um gateway Hornet Strauss, normalmente com uma duração de 2 a 11 segundos. A formação desse gateway frequentemente resulta na chegada de uma entidade tartárica, a tipo 1 ou tipo 2, designada uma instância de SCP-2336-A. Embora as instâncias SCP-2336-A sejam frequentemente hostis por tentativa e erro. Opa, eu cliquei errado. Eu sou um lixo. Calma, pera, eu ainda não tô com o modo side boi ativado não, tá? Pera um pouco aí. Eu odeio quando isso acontece, velho. Eu odeio. Agora tô buscando. Traduzindo, né? Caraca, velho, traduz. Ai, eu ainda vou cortar essa parte no vídeo. Pra me dar menos trabalho na edição, vou cortar agora com o gravador mesmo.
A Fundação desenvolveu um protocolo confiável para contê-los, comunicar-se com eles, documentar suas características e, mais recentemente, controlá-los e aplicar seus recursos para fins de pesquisa e outras atividades úteis. No trecho do log de contenção e processamento das instâncias do SCP-2336-A é apresentado a seguir. Designação SCP-2336-A1. Descrição: Hexapod não sapiente, massa aproximadamente 1.800 kg. Breve. Emite iodo composto por altas concentrações de enxofre, fogo do inferno e fósforo. Inscrição: Ordenhada para compostos químicos para pesquisa e uso industrial. Designação: SCP-2336-A8. Descrição: Tetrapode não sapiente, com plano corporal que se assemelha superficialmente a um rinoceronte, mas aproximadamente 1.200 kg. Temperatura corporal acima de 250. Respira fogo. Inscrição: Fornece energia à turbina para fornecer eletricidade ao 38. Designação: SCP-2336-A210. Descrição: Sapiente e bípede, pele avermelhada. Descrição: Usado como filtro de gás no motor Maxwell, modificado para superar a termodinâmica. Designação: SCP-2036-A322. Descrição: Sapiente bípede, pele iridescente. Inscrição: Consciência impressa por processador WebPlace por fins computacionais. Designação: Se você estava de fone, me desculpa, por favor. Do nada, velho. Tá, sério agora. Designação: 2336-A416. Descrição: Paciente semi-sapiente com um plano corporal irregular, capaz de convocar um suprimento aparentemente imitado de música doméstica, viva no animal de origem desconhecida. Inscrição: Moscas estruturadas e processadas para uso como fertilizante e para outros fins industriais. Tatoba. Designação: SCP-2336-A666. Descrição: Sapiente bípede. As entrevistas indicam que SCP-2336-A666 ocupa uma posição de autoridade na sociedade acessada por meio do Gateway. Inscrição: Após a negociação, foram trocados por recuperação do pessoal que havia sido perdido durante uma violação de contenção do SCP-1844. Notas de rodapé: Binsfield, Peter, invocação de transformações topológicas para projetar a passagem interdimensional de mão única. Observador: NSCP e Foundation Journal 2003. Quer dizer, 2003. 18 C23 8889. Os pedidos de permissão para aplicar ao SCP-2336 para convocar uma instância do SCP-2336-A para fins de pesquisa sob condições controladas devem ser direcionados ao Departamento de Evocação. Vamos lá, né? Obrigado, foi finalmente. Obrigado. Mano, eu quero o link que a fundação coloca pra caramba. Aí quando eu quero achar o link, some. Bem, pelo menos achei, né? Não tenho o que reclamar. Bem, voltamos à proposta de Spike Brennan. Brennan é a floresta que eu moro do lado. Sim, é sério.
ou seja, CP001. Vamos lá. Documento do arquivo 06S7INF 23A trecho. Em questões de filosofia natural e de compreensão da substância de Deus Todo-Poderoso, devemos iniciar a nossa investigação com a evidência de todos os nossos sentidos, que inclui testemunho de Sagrada Escritura. Pois ninguém viu Deus, mas a percepção de Deus pode vir da observação de sua criação e do cuidadoso estudo das Sagradas Escrituras. Considere Êxodo e vê que, sendo traduzido em hebraico, o qual, sendo interpretado, diz: E aconteceu que, na estalagem, o Senhor o encontrou, ou seja, Moisés, e tentou matá-lo. Então Zipora, a esposa de Moisés, pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho, lançou aos seus pés e disse: Certamente um marido sangrento és para mim. Considere o ensino desses versículos muito estudiosos. Eruditos concentram sua atenção no segundo desses versículos. Que Zipora, esposa de Moisés, realizou o rito da circuncisão e, ao fazer, salva seu marido de ira do Deus Todo-Poderoso. Nela, dizem os estudiosos, exige a visão moral de que ninguém, nem mesmo o profeta de Deus, estará isento das leis de sua aliança. Mas considere primeiro desses versículos que é tão pouco compreendido. O Deus Todo-Poderoso, tendo formado a intenção de matar Moisés, tentou fazer o falhou. Este episódio é a chave para a compreensão da substância de Deus. Poderíamos entender que se as escrituras são infalíveis, escrituras nos dizem que o Deus Todo-Poderoso tentou matar Moisés, mas falhou. As escrituras infalíveis dizem que Deus não é onipotente. Pelo menos o poder de Deus não se estende a esse lugar em particular. Senhor Isaac Newton. Observações sobre a substância de Deus. 1724. O aparato talmométrico recém-inventado permitiu à nossa ordem verificar o que muitos suspeitávamos, a saber que a graça divina, ou como alguns de nossos irmãos estão mais aptos a dizer, a força taumatúrgica, era um fenômeno da substância real e mensurável. Um dos meus colegas propôs o nome Akiva como a unidade de medida para esse fenômeno, depois de algum mártir hebreu há muito morto. Este avanço filosófico e tecnológico levou ao início de vários projetos, incluindo um mapeamento abrangente das condições e variações do Akiva. Isto não era para ser um mero desperdício, como o mapeamento da fonte do Nilo ou a nomeação de Yagumar Rock. Consequente, o mapa homográfico será uma ferramenta valiosa para permitir que nossa ordem aproveite poderes da graça divina. E assim, organizamos equipes cartográficas, cada uma equipada com um aparelho talmométrico para iniciar o projeto de mapeamento, com especial concentração em regiões de particular interesse. Em um canto específico da Terra Santa, Napoleão Bonaparte nos mostrou o caminho. Como você sabe, a campanha de Napoleão no Egito, em 1798, foi acompanhada pela Comissão de Ciências e Artes, e completou uma pesquisa abrangente desse país. Volume 11 desse relatório traçou as localizações geográficas de locais históricos, incluindo o bíblico o Monte Horeb, e assim fortalecendo com as informações uma equipe de maçons e membros da nossa ordem hermética. Liderado por mim, viajou ao Sinai para refazer os degraus de Moisés do Monte Horeb de volta à corte de Faraó. Esta noite tem prazer de relatar a nossa ordem e sucesso deste empreendimento. Nós encontramos a pousada Bram Stoker, ata da transição de reunião da ordem hermética de Aurora Dourada, 1874. Não é para vez.
trecho do memorando do diretor local William Westcott para Helena Blavatsky, em 16 de outubro de 1890. Depois de estudar a pousada e testar suas propriedades, apenas uma conclusão pode ser alcançada. Deus tem um ponto cego e descobrimos onde está. Está no meu ano. As propriedades da pousada apresentam uma série de oportunidades de engenharia talmométrica. Deus já morreu mesmo, não se preocupem. Merda, eu não posso me revelar. Finge que essa cena não aconteceu. Ainda apenas esconder do anjo da morte. Agora sabemos que o nível de radiação ambiente e a Kiva dentro da pousada em zero, independentemente do o que acontece lá dentro. Por implicação, uma vez que este ponto cego de Deus não pode haver consequência lógica para uma ação tomada dentro de seus limites. Embora não seja físico, nosso colega Nicola me descreveu como sendo essencialmente uma gaiola de Faraday para o pecado. A adequação de um local como a nossa sede do órgão central de tomada de decisões de nossa nova ordem deve ser óbvia. Nota: o escritório do Comitê de Ética da Fundação está localizado no edifício T01 desde o início do comitê. Nota do Dr. Marvin Scranton, 31 de julho de 1924. Excerto. Como resultado de nosso estudo das propriedades de SCP-001, agora estamos prontos para matar todos os deuses, para começar nossos primeiros testes aqui no site I-36. Para a geração artificial de um vácuo aqui vai abrindo. Vácuo é onde eu fico, né? Quando eu converso com pessoas na mina. Estamos chamando de antimonada. Essencialmente, vamos criar outra instância de SCP-001. O teste de hoje será o culminar de mais de 20 anos de avanços na engenharia talmométrica e na teologia aplicada. Bertrand, meu assistente, é mais direto. Construímos uma caixa, estamos empurrando Deus para fora dela. Acontece que, assim como a natureza abomina o vácuo, o mesmo acontece com a imanência. Nossas leituras de instrumentos indicam que, quando o antimonade entrou em operação e a classificação mensurável de Akiva na cápsula de teste caiu para zero, o nível de Rumi aumentou. Achamos que algo mais, algo que atualmente não temos como observar ou medir, surgiu. Não sabemos o que era ou para onde foi. Memorando de política da O5K308. 2 de em agosto de 1924. Senhores, a frequência e a gravidade de incidentes anômalos parece ter aumentado dramaticamente desde o incidente de 31 de julho no local 36. Como discutimos, este episódio ressalta a necessidade da Fundação revisitar e expandir sua carta de missão. Até o momento, somos uma organização de pesquisa, mas os tempos de emergência exigem medidas de emergência e tornou-se imperativo para nossa organização fazer mais do que conter as amostras que estudamos. Devemos tomar medidas para garantir essas anomalias que ainda não estão sob a custódia da Fundação, tanto para proteger as anomalias para futuras pesquisas, quanto para proteger a humanidade como um todo. A partir de agora, a Fundação autoriza e estabelece um departamento ativo de operações no campo. Nossa operação de pesquisa existente é reorganizada por meio de um departamento de pesquisa separado e distinto. Este novo departamento de agência está autorizado a organizar, financiar, formar equipes, equipar, treinar e implantar imediatamente uma ou mais forças-tarefas móveis. A liderança e o orçamento provisórios para o Departamento de Operações de Campo são apresentados na exposição em anexo. Nota: o memorando
K308 representa o início oficial das operações da Fundação para Quarentenas Estudados. Memorando para o administrador. Conselho A5. CC. Mohamed Al-Tak. Diretor. Escritório de Teologia Tática. D. Sheldon Cates. ESC. Data. 3 de agosto de 1970. Re. Status das negociações. Projeto Uriel. Acredito que chegamos ao entendimento com a contraparte. O objetivo deste memorando é memorizar os principais pontos de entendimento. Jura? Como discutimos, o acordo formal será apresentado na forma de convênio. Excedentes. As operações da Fundação na instalação T há algum tempo são um ponto difícil em relação às nossas relações com a contraparte. Desenvolvimentos recentes muito volumosos para serem mencionados aqui. Levaram a gerência sênior da Fundação a procurar uma aproximação com a contraparte para facilitar esforços contínuos de pesquisa e contenção, para evitar a aceleração de uma catástrofe teórico-lógica e para manter a eficácia de certos protocolos da Fundação, como o regime da contenção para SCP-1844. Sob a direção da gerência sênior, meu escritório iniciou negociações com a contraparte. Os pontos resumidos abaixo representam o resultado dessas negociações. Resumo de deuses que irão morrer. Resumo dos pontos de compreensão. Primeiro, 343 morreu. Nenhuma pessoa singular pode permanecer fisicamente dentro da instalação T por um período contínuo superior a 120 anos. E vai aguentar? Esse limite se aplica a membros do Conselho A5, outros membros da administração e funcionários da Fundação, assunto de teste e outros. Espera-se que a Fundação imponha sua imitação. Segundo, as atas dos procedimentos do Comitê de Ética devem ser comunicadas à contraparte pelo menos uma vez por ano. A contraparte não deve ferir, derrubar ou extinguir a ira de qualquer funcionário da Fundação mencionado no anexo A, conforme alterado periodicamente pelo acordo mútuo das partes, sem aviso prévio por pelo menos 90 dias, uma oportunidade de curar a transgressão. Desde que, no entanto, esta cláusula não seja aplicável no caso de uma atribuição de aplicabilidade geral. Quarto, minha fundação nem seu pessoal de nível executivo devem se curvar ou adorar qualquer entidade divina que não seja contraparte. Pois eu, o Senhor, sou Deus zeloso, que visitou a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. SCP-3000. Tem um cara aqui chamado Scranton. Quinto, a Fundação e a contraparte devem envidar esforços comercialmente e razoáveis para cooperar com relação à contenção das entidades adversas descritas no anexo B, coletivamente a Angramanium. Entre em contato comigo para discutir os pontos de entendimento antes da conclusão do contrato formal. Respeitosamente, Sheldon Cates, Profeta de Deus, S. Notas de rodapé. Veja relatório de pesquisa SCP-001 1.08p. Relíquia do Dente de Buda, 1974. Um nono membro do O5, que deixou o prédio T01 para atender a um assunto pessoal, foi morto em um evento meteorológico antes de seu retorno programado. Êxodo 4, 24 a 26. Descrição do exemplo. O recueio de observações e pesquisas sobre este artigo é pendente do exemplo pendente e da exceção da franquia francesa.
o Endicott e cofundou uma organização que é uma das entidades predecessoras da fundação. Embora nenhum veículo o causou com o teste anti-monad e tenha sido conclusivamente provado até o momento observado. Tabuletas de pedra são esperadas, mas só isso tem um arquivo, o .pdf também. A logística precisa desta comunicação ainda não foi elaborada, mas desconfio que o que consistirá em escrever eles em pergaminho, depois em queimar em braseiro ou causado fora da instalação T. Nono, a contraparte insistiu em nesta cláusula. Como a cláusula não compele nenhuma ação, mas apenas a proíbe, apliquei meu critério para aceitar esse ponto. Suponho que a versão em primeira pessoa será ímpar na versão final. 10. Espera. 343? Cadê o 343?